Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje faremos a apresentação do panorama do livro de Neemias. O livro de Neemias, da mesma forma que os livros de Esdras e Esther, recebe seu título em homenagem ao seu principal personagem. Tanto a Septuaginta em grego como a Vulgata em latim chamam este livro de Segundo Esdras. Como nós dissemos no panorama do livro de Esdras, esses dois livros eram um único livro, apesar de que, na maioria das versões da Bíblia na nossa língua, os livros de Esdras e Neemias estejam separados, mas nos textos hebraicos eles ainda constituem um único livro. O livro é a autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para ajudar seus irmãos necessitados em Jerusalém. Nele, veremos a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, apesar da oposição intensa a partir de diferentes grupos, incluindo mesmo alguns judeus que tinham se estabelecido na terra e eram sincretistas. Neemias é um servo de Deus destemido, que se recusa a fazer pactos com os inimigos externos e que não compactua com o pecado interno do povo de Israel. Mesmo depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar muitas reformas gerais, humildemente ele glorifica a Deus, reconhecendo o favor do Senhor naquilo que ele havia feito. Acompanhe comigo a leitura de Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o verso de número 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias é um homem que combinou a espiritualidade com a prática. Alguém que sabia tanto orar como trabalhar. No decorrer da história contada no livro, nós vemos que ele demonstra um entendimento do chamado de Deus para a sua vida, fosse ele copeiro do rei ou como reconstrutor de Jerusalém. Neemias busca seus objetivos com comprometimento, planejamento cuidadoso, delegação estratégica e solução criativa de problemas. Neemias tem enfoque na tarefa adiante e uma dependência contínua de Deus, principalmente a áreas que estão além de seu controle. A principal lição da história do livro de Neemias é que nós aprendemos que a oração e a perseverança, juntamente com a fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus, podem superar todos os obstáculos. Certamente, Neemias sabia que a cidade de seus antepassados havia sido posta em ruínas, pois os babilônicos haviam destruído os muros, as portas e o templo de Jerusalém no ano 586 a.C., e isto está relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 25, do verso 1 até o verso de número 21. Talvez Neemias tivesse esperança de que os judeus que haviam regressado a Jerusalém, lembram? No panorama do livro de Esdras, nós falamos a respeito de 3 grandes levas de judeus retornando a Israel. Então, talvez a esperança de Neemias era que eles houvessem começado a trabalhar e de que a cidade estava sendo restaurada. O primeiro grande retorno de judeus a Jerusalém foi
foi liderado por Zorobabel, que enfrentou uma forte oposição, mas ele construiu a fundação, a base, o alicerce do templo. Esdras lidera o segundo grupo de retorno a Jerusalém 60 anos depois de Zorobabel, e Esdras começa a reconstrução do templo. A conversa de Neemias com Anani, que nós acabamos de ler aqui, ela acontece 12 anos após o início das obras de reconstrução do templo, mas estas obras ainda não haviam sido terminadas. Neemias chega a Jerusalém no mesmo período que Esdras estava reconstruindo o templo, e neste período os muros e as portas não haviam sido reparados, e sem muros e sem portas a cidade estava exposta tanto ao escárnio quanto ao ataque de inimigos. Em apenas 52 dias, Neemias vai reconstruir os muros e os portões, enquanto que as obras do templo, elas ainda iriam se estender por um período de pelo menos 7 anos. Conforme nós já dissemos no panorama do livro de Esdras, o livro de Neemias formava um só livro na Bíblia hebraica, e a separação em 2 livros distintos ocorreu quando a era cristã já estava bem avançada. Nós também informamos que Esdras é aceito como o autor destas 2 obras. Porém, nós temos aqui um problema, pois, embora a autoria do livro não seja especificada no texto, nós temos o fato de que a narrativa está escrita na primeira pessoa do singular em muitos lugares. E isso evidencia que o livro foi escrito pelo próprio Neemias. Outra possibilidade, pois tanto a tradição judaica como boa parte da tradição cristã reconhecem Esdras como autor. Então, a possibilidade é que Esdras extraiu dos diários pessoais de Neemias o relato. Então, grande parte do conteúdo do livro foi simplesmente transcrito por Esdras. Particularmente, mesmo sabendo que os 2 livros compõem um único livro na Bíblia hebraica, eu prefiro a autoria do próprio Neemias. A história narrada no livro, ela ocorre desde a viagem de Neemias para Jerusalém, quando ele então restaura os muros e os portões em 52 dias, logo depois ele volta para a Babilônia, e tempos mais tarde, mais uma vez, Neemias vai para Jerusalém, aonde ele confronta e elimina diversos males e problemas que haviam infiltrado na sua ausência, tanto em Jerusalém quanto nas províncias. Então, todos os fatos narrados em Neemias percorrem um período de mais ou menos 20 anos. É bastante provável que o profeta Malaquias tenha profetizado durante o governo de Neemias, pois muitos dos males que Malaquias denuncia se encontram destacados no livro de Neemias. Quanto ao conteúdo do livro, a narrativa nos mostra que Neemias era uma figura proeminente na corte. Para a reconstrução do muro de Jerusalém, ele conseguiu uma permissão do rei e também conseguiu a autoridade para ir até Jerusalém como governador, o que nós ficamos sabendo no capítulo 5, no verso 14, e ali então ele vai reconstruir o muro. O capítulo de número 3 descreve detalhes de quem participou do projeto e onde eles estavam enquanto participavam. Já o capítulo número 4 descreve a oposição, lembrando assim Esdras, capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 23, e também o insucesso dos seus opositores. O tema da Guerra Santa vem à tona no capítulo 4, verso de número 20. Já no capítulo 5, nós vemos como que Neemias lida com um conflito que dizia respeito aos pobres de Jerusalém. Neemias, então, restitui a cláusula contra a usura da lei mosaica, mais algumas oposições e, finalmente, a conclusão do projeto são relatadas no capítulo 6 de Neemias até o verso 3 do capítulo 7.
A partir do verso 4 do capítulo 7, nós temos a segunda sessão do livro, aonde nós vemos o primeiro dos dois grandes momentos da narrativa de Neemias. Antes do repovoamento de Jerusalém e da dedicação dos seus muros, vem a cerimônia de importância primária, um tempo de renovação nacional da aliança. Após a lembrança dos judeus que retornaram com Zorobabel, é iniciada uma longa leitura em celebração da lei, e isto inclui a celebração da festa dos tabernáculos. Depois disso, vem um tempo de confissão comunitária no capítulo de número 9, em que se relata a longa história de desobediência do povo e a assinatura do acordo de renovação no capítulo de número 10. Na terceira sessão, nós temos a lista de habitantes do povo. Logo após a cerimônia da renovação da aliança, uma vez estando estabelecida a lealdade por parte da comunidade, são listadas respectivamente a nova população e a comunidade dos sacerdotes. Com isso, é dedicado o muro que lhes dá definição e proteção. Em uma grande pompa cerimonial e com música e adoração, nos mostra a razão da existência dos levitas. A quarta sessão, ela nos mostra essa dedicação dos muros e detalha para nós tanto a cerimônia quanto os sacerdotes. Na quinta e última sessão, a pureza da comunidade é renovada. A preocupação desta parte final do livro é a mesma que nós vamos ver ao longo de todo o livro, ou seja, que a comunidade da fé seja pura em relação a esta fé. Ao final das reformas, Neemias voltou para a corte do rei da Pérsia. Depois de algum tempo na Pérsia, ele mais uma vez regressa para a Palestina e agora ele encontra o sacerdócio e o povo caído novamente nos seus antigos pecados. O sumo sacerdote estava hospedando um governador pagão nos recintos sagrados do templo. O sustento do sacerdócio também tinha sido descuidado. O espírito do comercialismo ameaçava a santidade do dia de descanso. E muita gente tinha contraído uma união ilegal com os pagãos. Com zelo e energia característicos, Neemias corrige todos esses abusos. E os amonitas, então, são expulsos dos lugares sagrados, a pureza do sábado é retomada e o casamento misto, mais uma vez, é condenado. No livro de Neemias, nós temos algumas grandes doutrinas. Primeira, nós temos, por exemplo, a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus requer grande atenção para que a vontade dele seja feita. Uma outra doutrina que nós podemos perceber no livro de Neemias é a respeito da obediência. Deus operou por meio da obediência de Neemias. A oposição também nos é mostrada. Apesar da oposição local e da corrupção, Judá concluiu os muros de Jerusalém no tempo recorde de 52 dias, um verdadeiro milagre. O caráter de Deus no livro de Neemias nos é mostrado aonde Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é glorioso, Deus é o único Deus, Deus é justo, sábio, generoso, misericordioso e Deus é longânimo. Jesus Cristo também nos é revelado no livro de Neemias, porque ali nós vemos a reconstrução da cidade de Jerusalém e o reavivamento do povo. No entanto, Israel ainda esperava a vinda de um rei, Jesus Cristo, o Messias, e isto completa a restauração de Israel como o tão esperado rei dos judeus. Tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias dão continuidade à história bíblica, descrevendo o início das reformas necessárias em Jerusalém, que mais tarde serviriam como a base para o judaísmo, de onde virá Jesus Cristo e também de onde nascerá a igreja primitiva. Chegamos ao fim do panorama do livro de Neemias.
Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.